Olá, hoje quero falar do Livro dos Mortos, do Antigo Egito. Esta edição aqui ela está traduzida para o inglês por E.A. Wallis Budge, que foi um dos grandes estudiosos sobre mitologia, um famoso arqueólogo britânico que realizou escavações no Egito, no Sudão e na Mesopotâmia. Durante 27 anos ele foi diretor do Departamento de Antiguidades Asiáticas e Egípcias do Museu Britânico. É autor de Os Deuses do Egito e Literatura dos Antigos Egípcios. Entre as obras de Budge, que foram traduzidas para o português e publicadas pela Madras, estão a versão babilônica sobre o dilúvio e a epopeia de Gilgamesh, a ideia dos egípcios sobre a vida futura e a magia egípcia, pedras, amuletos, fórmulas, nomes e cerimônias mágicas. Este estudioso foi responsável também pela descoberta das 6 múmias pré-dinásticas de Gebelin, que são as múmias mais antigas já encontradas. Esta edição é da Madras e é a que nós mais encontramos assim facilmente, tradução do Marcos Malvese, uma edição cheia, repleta de ilustrações. Aqui nós temos o famoso papiro de Ani, que era um funcionário do Egito antigo, e foi descoberto esse papiro que contém, então, uma das versões do Livro dos Mortos. Que o Livro dos Mortos eram preces, recomendações que o morto deveria fazer quando chegasse aí diante dos deuses. E colocavam-se esses rolos de papiros no ataúde das múmias para que elas pudessem rezar essas orações diante dos deuses egípcios até chegar à osirificação, que seria então esse momento em que a pessoa estaria pronta para entrar no além, na vida eterna. O Livro dos Mortos do Antigo Egito é misterioso, poderoso e comovente. É um dos textos mais antigos e mais influentes de toda a história. É composto de uma combinação de orações, feitiços e discursos que os antigos egípcios enterravam com seus mortos, com o objetivo de ajudar os falecidos em sua jornada para a vida após a morte. Aqui nós temos então esta edição importante aí do papiro de Ani, com muitas ilustrações, como eu já disse, e todas as pranchas dos papiros. Depois eu quero fazer também alguns vídeos mostrando algumas pranchas, alguns momentos aí diante dos deuses. Quando colocamos o Livro dos Mortos do Antigo Egito em seu contexto mais amplo, devemos nos lembrar que a antiga civilização egípcia, o Egito dos faraós, existiu por mais de 3.000 anos, até o país ser anexado por Roma por volta do ano 30 a.C. Períodos de tumultos e disputas políticas eram contrabalançados por tempos de paz e prosperidade, dos quais o mais significativo coincide com os períodos conhecidos como Antigo Império, que vai de 2650 a 2152 a.C., o Médio Império, que vai de 1986 a 1759 a.C., e o Novo Império, 1539 a 1069 a.C. Foi durante o Novo Império que surgiu o Livro dos Mortos, que conhecemos hoje, mas as ideias e crenças nele expostas já vinham evoluindo aos poucos nos 2.000 anos precedentes, ou até antes, moldadas por uma combinação de experiência cotidiana dos egípcios, a paisagem que viviam e os eventos históricos. Então tudo isso está dentro do Livro dos Mortos. As cheias anuais do Nilo, das quais dependia a fertilidade da terra, as margens do grande rio e o movimento orbital do Sol, da Lua, das estrelas, levaram à crença de que a vida seguia um padrão cíclico, recorrente. Então eles tinham esse contato sempre profundo, com as questões da natureza, e isso também aparece, esse movimento cíclico, no Livro dos Mortos. Mesmo a vida humana, cujas fases principais de nascimento, juventude, idade adulta, velhice e morte se limitavam a um espectro aproximado de 35 anos, era parte integrante desta ordem cósmica.
Assim como outras civilizações antigas, os egípcios expressavam suas crenças por meio de mitos, em que as realizações dos deuses personificavam tanto os fenômenos visíveis quanto as forças invisíveis por trás dos padrões cíclicos que regiam o universo. Os mitos e as religiões, inspirados pelos deuses, sofreram uma evolução considerável no decorrer dos milênios, anteriores ao surgimento do Livro dos Mortos, influenciado em grande parte no poder regional, mas também pelos sacerdotes que cuidavam dos templos e dos centros de culto nas cidades ao longo do Nilo. Entretanto, dois elementos permaneceram constantes: a proeminência dos diversos deuses associados ao Sol, por exemplo, Horus e Atom, e o papel central do rei ou faraó. Este fazia oferendas aos deuses em nome dos seus súditos, e os deuses retribuíam dando vida a ele e ao povo. Segundo o Livro dos Mortos, um acordo recíproco semelhante devia sustentar a vida dos falecidos após o seu sepultamento. Dentre os vários mitos deixados pelos antigos egípcios, um é particularmente relevante para o Livro dos Mortos, o mito de Osíris. A história completa é bastante extensa, mas seus elementos principais são os seguintes: a deusa do céu, Nut, e o deus da terra, Geb, tiveram 4 filhos, 2 homens, Osíris e Sete, e 2 mulheres, Ísis e Néfites. Os irmãos se casaram com suas irmãs, Osíris com Ísis e Sete com Néfites. O primeiro filho, Osíris, sucedeu a seu pai no trono do Egito. Osíris governou os egípcios primitivos com bondade e lhes proporcionou educação, estabelecendo assim as fundações da grande civilização que se tornariam. Enciumado, Set assassinou Osíris, esquartejou seu corpo e espalhou os pedaços por toda a região do Egito, assumindo o trono no lugar dele. Ísis, com a ajuda da irmã Néfites e os deuses Anubis e Tot, encontrou as partes do corpo do seu marido, juntou-as e mumificou o corpo, trazendo Osíris de volta à vida. Então essa ressurreição de Osíris vai ser um dos temas centrais da religião egípcia. Em vez de retornar à terra, porém, ele se tornou o grande governante eterno do reino da vida após a morte, o além, ou Duat. Enquanto isso, Horus, filho de Osíris e Ísis, vingou a morte do pai, derrotando Set, e se tornou rei no lugar de Osíris. Desde então, todos os faraós do Egito personificavam o espírito de Horus, enquanto o pai falecido do faraó se tornou um novo Osíris. Então isso vai se repetindo nas tradições egípcias, e essa questão é importante também para o governo do faraó dentro do mundo egípcio. E aí nós temos então as ideias bases para o Livro dos Mortos. Ele desenvolveu-se após uma longa tradição de textos funerários. Isso, cujos primeiros exemplos são conhecidos como os textos das pirâmides, pois foram escritos nas paredes das câmaras funerárias, nas pirâmides do Antigo Império. Então, o primeiro momento aí do Livro dos Mortos são as escritas nas paredes das pirâmides. O texto mais conhecido foi descoberto na pirâmide do rei Unas, em Saqqarah, e remonta aproximadamente a 2345 anos a.C. O propósito dos textos das pirâmides era ajudar o faraó morto a conquistar seu lugar entre os deuses. Para esse fim, eles incluíam hinos, orações e encantamentos mágicos, para afastar os perigos encontrados na vida após a morte. A princípio, esses meios eram de uso exclusivo da realeza, mas nos anos decadentes do Antigo Império, o direito de sua utilização foi assumido pelos governadores regionais e outros funcionários de alta patente. Uma nova coletânea de textos funerários surgiu no Médio Império, os textos dos sarcófagos, que, como indica o nome, eram escritos na superfície interna dos caixões de madeira. Esses textos incluíam encantamentos extraídos dos textos das pirâmides, além de muitas composições novas. Alguns incluíam ilustrações. Quando os esquifes retangulares de madeira mudaram de forma
para seguir os contornos do corpo mumificado, os textos passaram a ser escritos em papiros, que eram enrolados e inseridos no ataúde com o morto. Milhares desses papiros foram produzidos no Novo Império, época em que o Livro dos Mortos já se tornara de uso corrente. O título Livro dos Mortos foi cunhado em 1842 pelo egiptólogo alemão Richard Lepsius, mas sugere-se que um título mais apropriado seria Encantamentos para a Ressurreição, porque o propósito era que o falecido voltasse são e salvo da tumba em uma forma aperfeiçoada e espiritualizada. Hoje em dia, o termo Livro dos Mortos geralmente se refere ao conjunto inteiro de quase 200 capítulos ou encantamentos, dos quais se fez uma seleção para inclusões em papiros individuais. Embora o formato para apresentação dos capítulos escolhidos fosse mais ou menos padronizado, a ordem que se expunham variava de um papiro para outro. Aqui no papiro de Anne, nós podemos ter uma ideia. Por exemplo, aqui a prancha número 1, como era feito esse livro, né? Aqui no caso, na prancha 1, o escriba Anne, com as mãos erguidas em adoração diante de uma mesa de oferendas com carne, filões de pão e bolo, jarros de vinho e óleo, frutas, lotos e outras flores. Então nós podemos observar isso aqui, né? Então aqui o papiro ele traz essas ilustrações do próprio morto oferecendo oferendas aos deuses. Aqui no caso a prancha 1. Um outro exemplo, a prancha 2. O disco do sol sustentado por um par de braços que vem do Ankh, o signo da vida, que por sua vez é sustentado por um Tet, o emblema do leste e do deus Osíris, aqui. Na prancha 2, é isso aqui que ele está falando, os braços sustentando o disco do sol. Novamente, o morto, lendo no caso, ele tem que ler lá na vida eterna, né? No reino dos mortos, os encantamentos diante dos deuses. Essa é a prancha 2. Vou mostrar isso depois com mais calma. Mais um exemplo. A prancha 3, a cena da pesagem do coração dos mortos. É o momento mais importante aí do reino dos mortos, né? E aqui nós temos o coração do morto pesado na balança. O coração do morto está dentro desse canopo ou vaso. Ele tem que pesar menos do que a pena do Deus, aqui a pena. Então aqui de um lado a pena, aqui o coração do morto. Ele tem que ser mais leve do que a pena, porque senão esse crocodilo, esse monstro aqui o devorará. E aí ele tem que ler ali esses mandamentos, né? Essas fórmulas mágicas que são muito interessantes, né? Eu não menti, eu não roubei, então eu não adulterei. Vamos ver se o coração dele é verdadeiro, né? Então esse é o primeiro vídeo de apresentação do Livro dos Mortos. Eu vou seguir com outros vídeos, continuando aí a apresentar esse que é um dos grandes textos da literatura egípcia e, de modo especial, né, da literatura humana. Um dos grandes momentos da literatura humana. O Livro dos Mortos do Antigo Egito. Um abraço, até mais.